Olá, sou Margarete Massuchetti, professora criativa e facilitadora de projetos. Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos fazer uma linda pena de macramê. Pode ser chamada também de folha. Se você já está gostando desse vídeo, vá deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Muito obrigada. Vamos lá? Podemos usar fio sisal, cordão de algodão ou fio de macramê. O número de cordões e a espessura vão determinar o tamanho da sua pena. Vamos usar um cordão de algodão de 24 fios. Vai ficar uma pena mais vistosa, mais volumosa. Se você tiver em casa também um cordão mais fino, tipo um número 8, né? A gente pode cortar então 3 fios juntos e usar esses fios juntos, né? Nós vamos obter um efeito bom também, como se fosse de 24 fios, né? Ou se você tiver um de número 6, usa 4 fios, que também vai ficar uma pena bem legal. Se você quiser uma pena menor e mais fina, e tiver um cordão como esse de 24 fios, né? A gente vem, abre, conta 12 para um lado, 12 para o outro e abre. A gente vai abrir esse fio e depois corta o tamanho que você quer, passa a mão assim, ó, e ele vai ficar um fio mais fino, de 12, se você quiser a pena mais fina. Separe também fios menores, médios e maiores, se você for usar pedaços de sobras de outros trabalhos. Para executar a nossa pena, nós vamos usar um fio de 30 a 40 centímetros para o centro da pena. Vamos dobrar ele ao meio, achando as duas pontas, e vamos fixá-lo com uma fita crepe. Vamos agora usar os pedaços de cordões que a gente descartou de outros trabalhos, ou se você preferir, pode cortar pedaços de 15 a 20 centímetros, mais ou menos cada um, e nós vamos utilizar mais ou menos uns 20 pedaços para fazer uma pena média. A gente pega 2 fios iguais, usando um por vez, dobra ele ao meio, pega as duas pontas assim, né? Formando um U. Olha, assim dobrado. E aí, vamos encaixar por baixo desse fio central que nós fixamos com a fita crepe. Pegamos o outro pedaço do mesmo tamanho, mais ou menos. Fizemos um outro U, achamos o meio, né? E vamos vestir, colocando as duas pontas no U, levamos até o outro lado e vestimos as outras duas pontas aqui dentro do outro U. Apertamos e levamos na altura que a gente quer que fique a nossa pena. Temos que deixar um pedaço lá em cima, né? Para a gente estar encaixando ou numa argola de chaveiro, ou num suporte, num pauzinho, onde vocês vão querer usar esta pena, na verdade, né? E aí a gente leva até a altura e puxa as duas pernas junto, bem apertadinhas. E a gente vai repetir esse processo quantas vezes for necessário para fazer a nossa pena. Vai depender do tamanho que você quer a sua pena. Novamente, eu pego um dos pedaços, acho o meio, faço um U, coloco por baixo, pego o outro pedaço, também acho o meio, faço um U,
Vou vestir um no outro. Ó, essas duas pontas, elas passam por dentro dessa argolinha. E lá no outro lado, eu tenho o U da outra argolinha, que eu vou colocar esses outros dois por dentro e vamos puxar juntos. Você pode, tanto fazendo só para um lado, ou alternando um para o lado, o outro para o outro, um para o lado, outro para o outro. Aí, esta bolinha aqui vai ficar alternada. E se você botar sempre o mesmo lado, ela vai ficar sempre do mesmo lado. Também fica bem interessante. Novamente, vamos fazer um U, colocar por baixo. A outra linha também fazendo um U na metade. Vamos vestir ela. Levantamos as duas pernas e colocamos, e aqui encaixamos as outras duas pernas aqui dentro da outra argolinha. Puxamos os dois fios, eles se entrelaçam, a gente aperta, leva eles até a altura e volta a dar uma ajustada. Eles têm que ficar bem apertadinhos. Vamos repetir esse processo. Quantos cordões necessários, né? Que eu já defini o tamanho da minha pena. Primeiro, nós vamos prender todos os cordões. Depois nós vamos ajustar a altura, né? Ver se a gente quer deixar mais espaço lá em cima para agrudar na argolinha ou algum suporte. Em terceiro, nós vamos desfiar, nós vamos já para esse processo. O quarto, nós vamos cortar os fios do tamanho desejado. E depois, se necessário, fazer uma gominha e colocar. Já vamos no passo. Aqui eu tenho colocado 20 fios. É preciso também dar uma encostadinha assim, ó, ajustar para que todos fiquem bem pertinhos um do outro. Eu ajustei, vi a altura lá que eu quero a minha argola, né? Já estão bem ajustadinhos. Vamos agora para o próximo passo. Nós agora vamos desfiar os nossos fios. Ó, aqui a gente já tem uma ideia do tamanho que vai ficar a nossa pena. Encaixando todos para baixo, né? Vai ficar mais ou menos uma pena de média para grande. Se você quiser ela menor, você coloca menos fios. Se achou que ela ficou muito volumosa, você abre o fio, né? Como eu já havia explicado, abre o fio, faz 12 para um lado, 12 para o outro. E usa fio de 12, cordão, né? De 12 fios, que vai ficar um pouco mais fina. Ou da sua preferência. Vamos agora, então, falar um pouquinho sobre desfiar. Nós vamos usar um pente que um lado é mais fino e outro lado é mais grosso. Se você não tiver um pente assim, você pode usar dois pentes, um mais estreito e um mais grosso, né? Vamos pensar assim, quando a gente tem o cabelo da gente muito cacheado, um cabelo que tá assim, depois de ser lavado, que ele ficou bastante embaraçado, você começa penteando como? Geralmente, os cabeleireiros ensinam a gente a começar a pentear das pontinhas. Então, a gente vai ter que segurar aqui, começar penteando primeiro, né, com a parte grossa pelas pontinhas. A gente começa penteando, então, com o lado mais grosso nas pontas. Esse é um processo que temos que ter um pouco de paciência. Vamos penteando primeiro as pontas, para depois a gente ir mais para o centro. Vai penteando do centro também. Depois que eu tenho ele desembaraçado, com o pente do lado grosso, eu posso ir para o lado do fino, novamente começando das pontas, né? E depois indo para o centro.
eu já venho mostrando o nosso trabalho penteadinho. Vamos proceder dessa maneira também aqui embaixo, nas laterais. Aqui temos essa pena, desculpa, toda desfiada. Agora, nós vamos fazer um moldezinho de um coração, mais ou menos no tamanho dos fios que a gente colocou. O ideal seria você ter um papel cartão ou uma cartolina. Se você não tiver, use um pedaço de uma sacola. Sabe essas sacolas quando você faz compra de papelão, que são mais durinha? Então, eu peguei uma sacola que estava estragada, tinha arrebentado a alcinha. Eu peguei um pedaço dela, eu dobrei ao meio. E eu vou achar aqui a altura de onde comecei a colocar os cordões, né? Até onde terminou, eu coloco mais um pedacinho, mais um pouquinho. Então, eu já tenho a medida que seria a minha pena. Já posso cortar aqui, porque aqui será o tamanho da minha pena, é deste tamanho. Para vocês estarem fazendo esse moldezinho de um coração, né, rapidamente. Tendo este pedaço aqui, ó, é o que identifica o tamanho da minha pena, a gente pode colocar só de um lado e a gente vem riscando. Ó, a gente faz uma curva bem grande, vai até lá e já vem descendo. E aí, eu vou melhorando, né, esse risco, ok? E eu vou cortar para ver como é que ficou. É sempre melhor a gente riscar um pouquinho maior e depois a gente ir aperfeiçoando. Vou cortar aqui no meu risco. Então, por dentro do risco, ele dobrado, porque agora a gente vai abrir e a gente vai ter, olha, um coração. E eu coloco. Ah, tá muito grande, tá bom? Eu acho que eu vou tirar um pouquinho aqui na lateral. Achei que ele ficou meio barrigudinho demais. Esse molde você pode fazer conforme do seu agrado. Vai tentando fazer, porque a gente às vezes acha que fazer molde é difícil e é mais fácil do que parece. A gente precisa só ter paciência, né? Ó, já tenho aqui um molde que fiz rapidamente. E ele parece que ficou bom. Eu já posso estar cortando por ele. Ó, eu peguei o tamanho da minha pena, aqui acabou os nozinhos, nós vamos cortar aqui embaixo. Então, o próximo processo é a gente ter essa pena novamente, né? Dar mais uma alinhadinha nela. Eu posso estar colocando por cima, bem aqui no centro, ó, o centro do coração, colocar bem lá no centro, e vim cortando. Posso também pegar esta pena na minha mão, ver como fica melhor para vocês. Eu tanto posso vir recortando aqui, como também posso pegar na mão e recortar. As duas maneiras ficaria correto. Ver se o centro está bem centralizado, né? E vamos cortando então. Nós vamos precisar dar mais uma ajustadinha no corte depois. Porém, por hora, eu sempre cortei um pouquinho maior do risco, ó, pra gente estar ajustando, né? Melhor. Porque fica bem difícil, meninas, pra mim estar filmando e mostrando pra vocês ao mesmo tempo. Então, eu sempre prefiro, pra não correr risco, a gente tá fazendo mais devagar. Eu vou continuar cortando e já mostro pra vocês como ficou. Ó, de um lado, eu deixei o risco em cima e cortei. Do outro lado, eu vou pegar ele na mão para vocês visualizarem melhor. Ó, esse outro lado, cuidado para não desalinhar muito as franjas. Coloco a mão embaixo, centralizo o molde e venho cortando.
Aqui já posso tirar um molde, porque eu já tenho a minha medida. Ó, ainda precisa ser ajustado. Vamos continuar penteando a nossa pena e ajustar um pouco melhor o molde. Ó, percebem que esse lado eu cortei na mão, ele ficou um pouquinho mais curto do que aquele lado que eu coloquei, que eu cortei em cima da mesa para demonstrar para vocês que dá para fazer legal das duas maneiras. E agora, então, eu vou acertar este lado que ficou um pouco mais comprido. Uma tesourinha afiada ajuda bastante, né? A minha não tá tão afiadinha, sempre fica com os fios por trás também. Olha, praticamente temos a nossa pena prontinha. Volto a dar uma penteada. Nós percebemos que aqui na ponta ainda precisa ser ajustado. Sempre cortando um pouquinho menos, que se precisar cortar mais, é mais fácil. Eu posso virar pelo outro lado da pena agora. Ó, sempre vai ficar alguns fiozinhos um pouco mais compridinhos, tipo esse aqui, ó. A gente vem ajustando. E aqui temos a nossa pena pronta. Eu gosto da pena assim como ela tá, porque com um fio, com um cordão, né, de 24 fios, como a gente usou, eu não vejo necessidade de a gente estar engomando, mas eu vou fazer um passo para vocês, engomando, passando uma goma, né, nesta pena, que se vocês estiverem com um fio menor, ou se acharem necessidade de ainda assim, deixar ela bem engomadinha, bem durinha, para ela não sair do lugar, sem problemas. Ó, praticamente temos a nossa pena prontinha. Já voltamos para mostrar para vocês como vamos engomar. A minha pena, ela ficou um pouquinho mais gordinha desse lado e ficou mais fininha desse outro lado. Eu gosto de que fique assim, porque para não ficar assim muito certinha, né? As penas, na verdade, também na natureza, elas não são todas iguais, umas são menores, outras maiores, algumas um lado são mais tortinhas do que as outras, né? Mas você alinha conforme o seu agrado. Vamos falar um pouquinho sobre a goma, então. Nós podemos usar uma goma Pox, podemos usar termolina leitosa misturada com um pouquinho de água, mas para esse tipo de trabalho, eu prefiro fazer uma gominha com uma medida desses 3 ingredientes que vamos citar, que é a cola branca, álcool e água. Eu aqui coloquei uma colher média de cada um desses 3 ingredientes, mexo bem. Cola branca de sua preferência. Eu aqui estou usando a Cascorês, que por acaso eu gosto muito, mas pode ser até a cola escolar também. Cola branca, álcool e água, a mesma medida desses 3 ingredientes. Eu fiz uma colher média de cada produto. Se não for o suficiente, você faz mais, porque não vale a pena fazer muita quantidade também, que como tem a água, né, ela perece rápido, ela pode estragar. Então, a gente faz a quantidade necessária para o momento. E eu pego um pincel, de preferência de cabo amarelo, que os de cabo amarelo, eles são mais durinhos, né? Pegue o pincel que você tem em casa. Depende do tamanho da sua pena, pode ser um pincel maior ou menor. Vou molhando no produto, nessa goma que eu fiz, seguro no centro e vou passando
na extensão dos fios. Preciso esperar vai depender do tempo aí da sua região, né? Se for um dia mais quente, seca mais rápido. Você pode colocar, tá colocando no sol também. Eu prefiro colocar mais onde tem vento. Nós vamos passar desse lado, em toda a extensão da pena. Vamos passar do outro lado. Vamos virar e passar do outro lado também. Tomando cuidado nesse processo para também não tá assim, não deixando os fios assim, não mexer muito com os fios, né? Para eles ficarem bem alinhadinhos, como a gente penteou eles, né? Para que eles sequem assim bem alinhados. Claro que quando a gente bota água, eles se encrespam um pouquinho, mas é natural. Logo, a gente vai ver que eles já vão ficar, depois de seco, eles voltam a ficar esticadinhos. Ó, eu passei toda a extensão, por toda a extensão desse lado, vou virar de lado e passar no outro lado. Deixar secar pelo tempo necessário, vai depender da temperatura da tua região. Mas no máximo em 12 horas isso aqui vai estar seco. Cuidado onde vocês vão colocar para secar também, que se for um local que a parte de baixo assim é muito sensível, não coloquem em papel, porque aí vai grudar. Tentem deixar secar assim, ó, na pia ou numa pedra que fica fácil para soltar. Não aperta, deixa ele secando assim ao natural, né? Você pode botar também num prato raso. Eu gosto de colocar num prato raso a pena para secar. Pega um prato, coloca embaixo, coloca num lugar arejado. A hora que secar, nossa pena vai estar pronta. Eu já venho com algumas imagens dela pronta para vocês. Aqui temos a nossa pena pronta. Logo iremos postar uma pena um pouco mais elaborada que essa, um modelo muito legal, que aqui no centro ela fica com os nós de macramê em festonê. Fica um trabalho bem legal, diferente desta. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos.